Pai, nós glorificamos o Seu nome, nós queremos ouvir Tua palavra, nós queremos ouvir o Senhor falar, nós precisamos da ação do Seu Espírito Santo. Jesus, Tu falou que Tu ias para o Pai, mas não ia nos enviar o Teu Espírito, Ele nos conduziria por toda a verdade. Nos conduza, Espírito Santo. Precisamos ouvir Tua voz em nome de Jesus, e que se cale o inferno agora, que nenhuma ação do demônio, nenhuma ação de um emissário do inferno, nenhum ser das trevas agora tem autoridade sobre nossas vidas. Os lugares que nós estamos entrando sejam amarrados e expulsos, e cale-se em nome de Jesus. Amém? Eu estava hoje de manhã lendo a Bíblia e eu confesso a vocês, tem dias que a gente assim, Senhor, fala, Pai, fala conosco, e parece que Deus se cala realmente. Parece que Deus se cala. Então nós temos que entender uma coisa, o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala, e ele foi enviado, tá? Ele foi enviado para falar conosco, para habitar em nós, né? Para habitar em nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, olha só o que Jesus fala aqui em João 16. Agora eu vou para 5, agora eu vou para 16:5. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se enche de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu for o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lá no 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou anunciará o que há de vir, e anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, ontem eu estava ouvindo um grande professor de teologia falando sobre, de outra religião também, ele não é evangélico, ele falando que Lutero errou muito quando Lutero falou que a Bíblia se explicaria. Então o que fazer com os grandes homens da igreja, né? Já que a Bíblia se explica, e por isso que na época a igreja recolheu as Bíblias, a Bíblia estava só em latim, ninguém entendia. Depois Lutero traduz a Bíblia, aí vai para a mão do povo e ele diz, não, a Bíblia se explica. Aí os chefões da igreja, não, que loucura é essa aí, aquela perseguição toda, recolhe tudo. Depois que a Bíblia, aí Lutero traduz a Bíblia e diz assim, a Bíblia se explica, o Espírito Santo vai explicar. E eles não se conformaram, e ele falou que aqueles religiosos daquela época, os líderes da igreja, estavam certos em recolher a Bíblia, porque o povo não podia interpretar e entender a Bíblia. O povo não podia entender a Bíblia. Tem pessoas que ainda creem nisso, a Bíblia é muito difícil para ser entendida. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, quem lê muita Bíblia pira o cabeção. Né? Então, veja bem, o que aqui ele diz? Olha, gente, quando eu for para o Pai, eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador. O Consolador virá, então é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, a revelação vai vir do Consolador. A revelação vai vir do Consolador, do Espírito Santo. E essa coisa de que, não, você tem que ter alguém, você tem que ter um sobre você, você tem que ter sempre alguém sobre você para te explicar, você tem que ter sempre... Gente, mas quando vier aquele versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
ouvido e vos anunciará o que há de vir, meu irmão. O Espírito Santo. É por isso que muitas vezes aqui as pessoas pensam, pastor, você fugiu dessa resposta. Quando fazem alguma pergunta para a gente aqui, e aí a gente fala assim, olha, pergunte ao Espírito Santo, né? Pergunte ao Espírito Santo. Aí tem pessoas que falam assim, não, você está fugindo. Não é. Uma irmã perguntou, pastor, veja bem, eu estou separada do meu marido me trocou por outra mulher, mas eu tô assim orando, eu não sei se é para mim continuar orando por ele, ou minha vida vai passar, e Deus pode mandar um outro esposo. Eu falei, irmã, pergunte ao Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, diga para mim, se eu vou continuar orando pelo meu marido que me abandonou, ou se o Senhor vai me enviar uma pessoa segundo o seu coração. Não foi isso que eu te falei, irmã? Ela está ouvindo. Foi isso que eu falei para ela. Escrevi para ela e falei no ar para ela. Aqui fala que o Espírito Santo vai falar para nós aquilo que ele ouve de Jesus. Não sou eu que estou falando, irmãos, é o próprio Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que de mim tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, por exemplo, essa pessoa está ansiosa, eu já estou separada há tanto tempo, ele me abandonou, mas eu quero lutar pelo casamento, mas eu preciso saber se é essa pessoa, se eu luto, se não. Então, aqui ele está falando, o meu espírito vai te dizer o que de mim ouvir, e vai te falar todas as coisas que de mim ouvir e o que te há de vir. Então, minha irmã, espere que o Espírito Santo vai falar com você. Tem horas que a gente está angustiado, Deus fala comigo, envia um anjo, desce um anjo do céu aí, Senhor, que o Senhor desce aqui mesmo, que Jesus apareça para mim e fale. Ele falou assim, eu vou para o Pai, queridos, e eu vou enviar a vocês o meu Espírito, eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele permanece, ele não vem como no Antigo Testamento, que ele vinha, e não, hoje ele permanece. Então aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que entrega verdadeiramente, não é que faz um ato religioso, mas aquele que entrega realmente a sua vida nas mãos do Senhor, o seu caminho do Senhor, abre o seu coração para o Senhor entrar no seu coração e fazer morada, o Espírito Santo vem e habita na pessoa. E o Espírito Santo, ele se mistura com o nosso espírito. O nosso espírito é a parte do nosso ser que se comunica com Deus. Então o Espírito Santo vem e revela ao nosso espírito aquilo que ele ouviu de Jesus. É Jesus que está dizendo aqui. E aquilo que há de vir. Então, onde nós erramos? Erramos em não discernir o Espírito. Nós nem sabemos que muitos de nós nem sabem a função do Espírito Santo. Melhor dizendo, volta aí, a função do nosso Espírito. Nós temos uma alma, temos ou não temos? A palavra de Deus é como uma espada que separa a alma do Espírito. Não é assim que a Bíblia diz? Hein? Quem lembra desse texto? Onde está, me dá o endereço. A palavra de Deus é como uma espada, né? Ela vai e separa a alma de quê? Hein? A alma e do Espírito. A palavra de Deus, ela é tremenda. Ela é tremenda. E corpo você tem. Olha para você, você não tem um corpo? Então você é alma, corpo e espírito. Aí eu te digo uma coisa, quando a gente não consegue entender que o Espírito Santo de Deus, ele vai se relacionar com o nosso espírito, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, em verdade. Então Deus é espírito. Então como eu vou me relacionar com Deus, que é espírito? Através do meu espírito. Sacou? É assim, através do meu espírito. Hebreus 4:12, está aí, olha só cheio de gente, é só pedir o versículo e eles já mandam na hora. Hebreus 4:12 está escrito aqui: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Vem cá,
ela separa a alma, ela vai até na divisão de alma com espírito e juntas e medulas. Espírito não tem junta e medula, é o corpo, entendeu? Então nós precisamos entender isso, que é o nosso espírito vai se relacionar e falar com o Espírito Santo de Deus, né? E eu quero dizer para você o seguinte: é necessário nós aprendermos a ouvir o Espírito Santo. Talvez a gente está falando, Jesus vem falar comigo, e Jesus está falando através do Espírito, que ele falou, o meu Espírito Consolador vai revelar a vocês tudo aquilo que ele ouvir de mim, e vos anunciará coisas, as outras coisas, coisas futuras. Então é quem que vai falar conosco? O Espírito Santo. Olha, e a gente tem deixado tanto a desejar, sabe? A gente tem deixado tanto a desejar na questão do Espírito Santo de Deus. A gente tem entristecido o Espírito Santo de Deus, né? Essa é a grande verdade. Tem pessoas aí falando, aí tem líderes falando, olha, 99% de todos os cantores são endemoniados. Tem líder, um líder de uma grande religião, de uma grande igreja, aí falou isso. Vocês sabem de quem eu estou falando. Olha, meu irmão, tem irmãos que recebem louvores e adoração direto do próprio Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que coloca no coração dessa pessoa. Tem músicas que você ouve, não é a Bíblia cantada. Cirilo canta muito a Bíblia, Heloísa Rosa, você vê o Fernandinho, o Fred Arraso, o Júdice de Oliveira, tem muita Bíblia sendo cantada. Eles pegam aquela Bíblia e só fazem a melodia e a música. A Bíblia está sendo cantada. Aí o cara chega e diz 99% são endemoniados. Isso é um líder, tá? Tem até televisão, preciso falar o nome? Tem até televisão, vários canais, então dizendo isso. Quer dizer, está pecando contra o próprio Espírito Santo de Deus, porque Deus tem derramado a algumas pessoas músicas, louvores assim, com unção, com a palavra sendo cantada, muito bacana. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo, muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo para ouvir pessoas, muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo para ouvir nossa vontade, muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo para ouvir o nosso coração, e não podemos ser guiados pelo coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganador, ou seja, as emoções. Tem muita gente tomando decisões erradas porque acha que são decisões boas. E são coisas boas, sim, são coisas boas, mas nós não fomos chamados para fazer coisas boas, nós fomos chamados para fazer as coisas certas. E a coisa certa é ouvir o Espírito Santo. Porque Jesus mandou nós ouvirmos o Espírito Santo. Né? A coisa certa é ouvir o Espírito Santo. Olha o que Jesus diz, olha só. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si, quer dizer, o Espírito Santo não fala de si próprio. O Espírito Santo não fala o que ele pensa. Tá? O Espírito Santo não fala o que ele pensa. Ele fala o que ouve Jesus falar. Aí Jesus falou quando ele esteve aqui, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, a gente entende uma coisa, quando Jesus estava aqui em carne, ele não tomava iniciativa baseado na sua carne. Uma vez ele quis tomar iniciativa baseada na sua carne, quando ele falou assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível, porque ele via o sofrimento que ele ia ter. Ele falou de novo, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele entendeu que não era para fazer segundo a forma dele. Aí ele falou, tá bom, Pai, mas que seja feito conforme a sua vontade. Né? Você deu para você entender? Então aí o Espírito Santo vem também fazendo a mesma coisa que Jesus. Ele não vai falar aquilo que ele pensa, ele vai falar o que ouve Jesus falar. Mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Mas dirá
tudo aquilo que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo vai falar aquilo que vem direto do trono da graça de Deus para nós. Então, é o certo fazer, é viver movido pelo Espírito Santo. Tem muita gente que está preocupado com o Espírito Santo por manifestações do Espírito Santo. Se pula, se faz aviãozinho, se fala em língua, se faz isso. Psiu, psiu. O mais importante em relação ao Espírito Santo de Deus é tê-lo em sua vida e obedecê-lo. Nós estamos muito mais preocupados com manifestações que possam vir do Espírito Santo de Deus do que com o que ele fala. Vou repetir. Por isso que existe muita crise. As pessoas, pastor, eu preciso ser batizado, preciso falar em línguas, estão em crise porque não falam em línguas, estão em depressão, estão com neura. O mais importante não é se você fala em línguas ou não. O mais importante, primeiro, você tem o Espírito Santo em você. Segundo, você ouve o Espírito Santo. Terceiro, você obedece. Porque se não obedecer, se não ouvir, está fora de todos os propósitos de Deus. Então não adianta se preocupar com aquilo que não é o mais importante. O mais importante é obedecer. Então Jesus fala assim: vocês não se preocupem. Não se preocupe com o que vocês vão falar. Vocês não se preocupem se vocês vão ficar só. Eles estavam tristes porque o mestre, que já estava 3 anos com ele, estava indo embora. Olha, o Consolador vai vir. O Consolador vai guiar vocês em toda a verdade. Então não se preocupe. Em outros lugares ele fala: se vocês forem levados perante ao Sinédrio, perante aos doutores da lei, perante aos juízes, perante quem for, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai botar na boca de vocês. Eu estou aqui falando com as minhas palavras, ele vai falar através da boca de vocês. Só abra a boca e deixa que o meu Espírito fale. Gente, é por isso que quando Pedro prega, 3.000 almas vêm e se convertem. Eram 3.000 almas que estavam sedentos, mas a palavra foi movida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus direcionou Pedro a falar. Então o que nós temos que fazer? Obedecer ao Espírito Santo de Deus, viver guiados por Ele. Porque sabe por quê? Ele, o Espírito Santo, vai glorificar a Jesus. Olha, ele, no versículo 14 de João 16, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo está falando a você, é o que Jesus está falando a você, porque ele fala assim, ele vai receber do que é meu e vai anunciar a você. Então, quando você for orar, vou te dar um conselho, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações e também conhece o coração de Deus, porque ele conhece, Deus vai se revelar, Deus vai falar para o Espírito Santo. Jesus falou, ele vai falar o que eu anunciar, o que eu falar, ele vai falar aquilo que eu falar para vocês. Então o meu Espírito Santo vai ser o meu interlocutor. O Espírito Santo vai revelar no coração de vocês tudo que é para ser revelado. Porque o que ele disse aqui, no versículo 14, ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar Jesus, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Cara, isso é tremendo. Quando você for orar, fala: Espírito Santo, fale comigo. Ore em nome de Jesus. A oração tem que ser em nome de Jesus. Agora, como nós vamos ouvir? Através do Espírito Santo de Deus, que está em nós. Fala: Espírito Santo, me guie nessa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, através da pessoa de Jesus. Me guie, Espírito Santo, porque você cuida, você está em mim, você sonda o meu coração e você conhece o coração do Pai. Então me guie nessa oração. E vai e ora a Deus em nome de Jesus. Toda a oração tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. Ele é o nome que nos liga ao Pai. Não existe salvação sem Jesus, nem em nenhum outro nome há salvação. Ele é o nosso Salvador, Jesus. Então ele fala assim: peça ao Pai em meu
nome, não é em nome de ninguém, não é em nome do pastor mais ungido, não é em nome de Maria, não é em nome de santo. Eu ouvi um pastor orando esses dias no YouTube, e ele falou assim: orou, Deus, quem está orando aqui é fulano. Gente, eu achei aquilo um absurdo, porque como se Deus não soubesse que sou eu que estou orando, como se Deus precisasse de uma senha. Ó, sou eu, tá, Deus? Abra as portas do céu, porque eu sou o cara. O pastor está no YouTube. Quem está orando aqui é fulano de tal. Ei, o Senhor Jesus, Ele não falou: vocês orem, falem o nome de vocês que estão orando, que é para mim saber lá no céu quem é que está orando, porque eu não sei, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou todo-poderoso. Então, Deus precisa do nome. Quem está orando aí? A Beth. Então você ora assim, tá? Deus, quem está orando aqui é Beth. Deixa eu ver aqui, Beth, qual Beth? Deus não é que nem eu não, gente. Eu fico aqui que nem louco nesse MSN, então ela tem 60 pessoas. Aí chega a Beth: oi pastor, sou eu, Beth, meu Deus, Beth de onde? Ah, pastor, sou a Beth, que mora aqui perto de Marília e tal. Ah, sim, Beth. Aqui é Elaine de onde? Goiânia. Ô, Elaine, minha irmã, tudo bem? Legal. Aqui é a Andréia. Andréia de onde? Tem uma Andréia aqui em Vila Velha, tem a Andréia Japiaçu em Brasília, tem outras Andréias. Então eu sei, claro, que eu conheço pelo nome já, e outras, as fotozinhas que estão aqui, mas tem muitas pessoas que eu não conheço. Então tem que falar que é o Paulo. Paulo de onde? É o Paulo de Marília. Ah, da igreja Ágape, legal, missão Ágape, legal, Paulo, beleza. É o Antônio, qual é o Antônio? Antônio Navarro. Assim, eu sou limitado, eu sou pó. Agora você chegar para Deus e falar: Deus, né? Quem está orando aqui é o pastor Carlos Camilato. Tá legal? Vai a senha aí, caso o senhor não me conheça, caso tu se esqueceu de mim, caso alguém tente impedir a oração aí dizendo que, caso qualquer probleminha, vai a senha aí, sou eu, e tá ligado, Deus? O meu espírito vos guiará a todas as coisas. Então você ora em nome de Jesus e ouça o Espírito Santo te responder, e o Espírito Santo de Deus vai te responder, porque é uma promessa do Senhor Jesus. E olha, por mais que esteja difícil, por mais que a gente não entenda, por mais que seja assim, por mais que seja assado, por mais, meu irmão, vamos confiar no Senhor. Vamos esperar no Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas está demorando, espere no Senhor. Pastor, mas eu não estou entendendo. Espere, porque você vai chegar para Ele e fala: Espírito Santo, eu não estou entendendo. E a palavra de Jesus diz que tu vai falar comigo, e tu vai me dizer aquilo que Jesus disse, porque tu vai glorificar o nome dele. Está lá em João 14. Você vai me anunciar, Espírito Santo. Então me anuncie aquilo que está no coração de Jesus a respeito disso. Fale aquilo que Jesus falou para você, Espírito Santo. Então quando você for ler a Bíblia, convide o Espírito Santo para ler com você. Quando você for orar, convide o Espírito Santo para orar com você. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Ele vos guiará por toda a verdade é Cristo. A palavra é a verdade. Examinai a Escritura, porque julguei nesta a vida eterna, e ela que testificam de mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E num lugar ele fala que o Filho que faz libertar, no outro lugar ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. O Filho é a verdade, ou seja, Jesus, a palavra, Deus, é a mesma coisa. Quando você está na palavra, você está em Deus. Quando você está ouvindo a palavra, você está ouvindo Deus falar. Então quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo para te revelar aquilo que Ele quer que seja revelado para você, porque Ele vai te revelar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor sabe, do fundo do meu coração, que hoje de manhã, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a orar, eu falei: Senhor, o que eu vou falar?
A luta que eu estava hoje de manhã, Deus, tu sabes. 6:30 da manhã, 6 horas. Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, fale comigo. E mais uma vez eu tive menor aquela sensação do Espírito Santo dando uma risada de mim, falando, você entendeu agora. Quando Ele trouxe aquela revelação para mim lá na Copa, Pai. Muito obrigado, Deus. Porque o Teu Espírito nos revela aquilo que está no Teu coração. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor enviou o Teu Espírito e Ele nos revela aquilo que o Senhor fala para Ele, Jesus. E Ele glorifica o Teu nome quando nos revela. Obrigado, Jesus. Eu te amo, tu és sim o meu amorzão, Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigado. Espírito Santo, obrigado porque Tu habita em nós. Oh Deus, obrigado. Obrigado por esse ministério, pelo privilégio de estar falando com essas pessoas. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Elias, pelo Ministério Vivos. Tantas pessoas estão vindo. E as outras rádios que nos tocam. Deus, muito obrigado por cada pessoa que tem aberto o seu site, a sua rádio na internet, para nos ouvir. Que na realidade Tu sabes que eu não tenho nada para falar para eles, Pai. Tu sabes que eu consigo aqui é brincar um pouco, o que eu consigo aqui é pedir-os para convidar para que outras pessoas ouçam, mas o que tem transformado a vida das pessoas, o Senhor sabe e eu sei, não é brincadeira minha, não é talvez uma gíria que eu fale, talvez uma forma de expressão diferente, porque o que tem trazido esse povo para cá é a sede e a fome da Tua palavra, e eu não tenho, Deus, condições nenhuma, o Senhor sabe, nem o Elias, pastor Elias, nem a pastora Célia, nem a Clícia que vai começar, nós não temos, nem o Luciano da Eterna Gratidão, nós não temos nada que possa preencher o coração dessas pessoas, se não for a Sua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito Santo e revelada por Ele. Quando o Senhor nos usar através da Sua palavra, da unção do Teu Espírito, tocará o coração das pessoas. Quando nós falarmos do nosso próprio entendimento, as pessoas continuarão vazias e com sede e fome, querendo porque não receberam. Por isso, Deus, eu reconheço que a revelação vem do Senhor, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, que o Teu Espírito Santo revela. Eu reconheço isso, como também reconheço que nós não somos nada, dignos de nada. Aquilo que o Senhor tem falado através das nossas bocas é pela ação do Senhor, a glória e a honra é Tua, é para a glorificação do Seu Filho Jesus Cristo. Porque miseráveis homens que somos. Senhor, agora que o Teu Espírito Santo, Ele comece a mover no meio desse povo todo que está nos ouvindo, e trazer revelação, trazer conforto, trazer a sabedoria que cada um precisa. Espírito Santo, queremos ouvir a Sua voz, porque o Senhor vai falar daquilo que Jesus tem dito a Ti, e o nome de Jesus será glorificado. Nossa oração é em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.